Dados do governo Trump apontam que 32 mil prisões de imigrantes foram feitas nos primeiros 50 dias do segundo mandato do atual presidente. A gente vai falar um pouco sobre esse tema de hoje. Olha, a média está bem abaixo daquilo que era esperado pelo atual governo e é um assunto que está deixando essa administração Trump aí de cabelo em pé. Tem cabeças rolando aí nas agências de imigração, tem novo diretor, tem propaganda maciça sendo despejada aí nas redes sociais, também nas mídias tradicionais. Vou falar sobre isso aqui nesse vídeo de hoje e também a história dos 4 brasileiros que foram presos, brasileiros daqui de Framingham, por conta de contrabandear remédios do Brasil. E olha, a situação desses brasileiros não é nada boa, não. Nós vamos falar sobre isso também aqui nesse vídeo. Reforçar para que você siga a nossa página, se inscreva aqui no canal do Benevides no YouTube e também vá lá no Instagram, o @canal do Benevides. Também aproveita para seguir a gente lá, tem muita coisa acontecendo em relação à imigração, histórias de brasileiros aqui nos Estados Unidos, dicas de lazer, entretenimento, muita coisa rolando. Então você pode se inscrever aqui no canal no YouTube e também, né, seguir a gente lá no Instagram. Saíram então os dados oficiais do governo Trump em relação à sua administração no combate à imigração ilegal, daquilo que ele está chamando de deportação em massa. 32 mil imigrantes foram presos nos primeiros 50 dias. Vamos lembrar que Donald Trump assumiu a Casa Branca. Na verdade, ele reassumiu no dia 20 de janeiro e de lá para cá, se você contar os 50 dias, foram 32 mil detenções, o que dá uma média diária de 640 prisões. Veja só, a meta estimada pela atual administração seria entre 1.200 e 1.500 prisões por dia. Ainda assim, ainda que eles dobrassem esse número, que hoje é de 640 de média de prisão diária, ficaria bem abaixo daquilo que eles pretendem fazer, aquele 1 milhão de deportações, aí, conforme propagado por Donald Trump durante toda a campanha presidencial. E aí, em função disso, daquilo que eles consideram um número bem abaixo das suas expectativas, eles estão colocando o bloco na rua. A Kristi Noem, que é a secretária de Segurança Interna, já está fazendo modificações no ICE, que é a agência de imigração, que é a polícia, né, responsável pela fiscalização da imigração ilegal, por fazer essas prisões. Já está trocando o diretor. Agora quem assumiu foi o Todd Lyons, que é um nome conhecido no governo, aliás, nos governos, né? Ele que trabalhou em outras administrações também, foi chefe do escritório do ICE aqui em Boston e agora ele foi promovido. Agora ele é o novo diretor da agência de imigração e responsável pela fiscalização em âmbito nacional. Mas por que a escolha de Todd Lyons? É uma figura bastante respeitada no meio político, justamente por conta da sua atuação na imigração, talvez por conhecer bem aí os meandros aí de como fazer essas prisões, né, de como fazer essa repressão à imigração ilegal. Possivelmente Todd Lyons tenha sido escolhido a dedo por Tom Homan, que também aí é o czar da fronteira, aquele que disse que iria trazer o inferno para Boston. E por conta de Todd Lyons ter trabalhado aqui em Boston, será que tem alguma coisa a ver? Será que tem alguma correlação? Será que o inferno começaria aí, de fato? Não sei, o tempo vai dizer. Fato é que o governo Trump não anda nada satisfeito com esse número de prisões e aí ele está comprando uma briga com o seu eleitorado, uma vez que ele foi eleito também com essa bandeira de uma política mais repressora na imigração. E pelo andar da carruagem, se seguir nesse ritmo, aí, com a média aí de 640 prisões por dia, dificilmente ele, quer dizer, se ele seguisse essa média, ele não chegará, né, ao número mágico aí que ele considera de 1 milhão de deportações. Mas veja que a meta deles, que seria o dobro disso, né, de 1.200 a 1.500 prisões por dia, também não chegaria a essa 1 milhão de deportações. Porque se você somar aí, né, vamos somar aí 1.200, 1.500 prisões por dia, dá algo em torno de 545 mil prisões por ano, o que significa dizer que prisão não é sinônimo de deportação, até porque você precisa processar essa prisão até efetivamente ela se tornar em deportação, e aí vai-se um tempo que é gasto natural, né, por toda a questão aí processual, do direito, etc. Então realmente está uma situação desconfortável por enquanto. Ainda é só o início, claro, 50 dias de governo,
Não dá para dizer ainda que esse ritmo vai seguir assim, mas pelo andar da carruagem, da maneira como eles estão procedendo, e principalmente a Kristi Noem, que está investindo pesadamente aí nas campanhas publicitárias, falando claramente para você que está indocumentado aqui nos Estados Unidos, para você ir embora, ou então, se você não for embora voluntariamente, você será punido e nunca mais voltará aqui para esse país. Vou até rodar para vocês um pouquinho desse comercial para vocês entenderem mais. I'm Kristi Noem, the United States Secretary of Homeland Security. Thank you, President Donald J. Trump, for securing our border and putting America first. Let me deliver a message from President Trump to the world. If you are considering entering America illegally, don't even think about it. Let me be clear. If you come to our country and you break our laws, we will hunt you down. Under President Trump, we are defending American families and restoring their safety. If you try to enter illegally, you will be caught, you will be removed, and you will never return. Follow the law and you'll find opportunity. If you break it, you'll find consequences. Muito bem, então além dessa dinheirama toda sendo gasta aí, realmente milhões de dólares despejados aí em campanhas publicitárias para reforçar o desejo do governo para que as pessoas até se autodeportem, né? Tanto que foi lançado agora o aplicativo, aquele que era o CBP One, o aplicativo utilizado para quem atravessava a fronteira ilegalmente, e ali eram feitas as entrevistas, o agendamento das entrevistas, né? Agora não é mais CBP One, agora estão chamando de CBP Home. Por quê? Através desse aplicativo, o imigrante pode entrar lá, fazer o seu cadastro, fazer o seu registro, e aí dar suas informações, seu nome, seu endereço, trabalho, etc., e aí fazer a sua própria deportação. O governo está apostando que milhões de pessoas fariam isso, até por conta de, quem sabe, aí se livrar de punições. Para quem não sabe, quando alguém é deportado daqui dos Estados Unidos, automaticamente essa pessoa fica impedida de voltar, e existe aí uma barreira de 10 anos, né, da proibição da reentrada dessa pessoa aqui neste país, né? E aí o governo prometendo que, se a pessoa se autodeportar, ela não teria isso no seu histórico, no seu record, né? A questão que fica quem é que vai fazer isso, né? Será que... Veja, a pessoa que já está indocumentada, que já está problemática com a justiça americana, ela ainda vai baixar um aplicativo, vai se registrar e vai se autodeportar, acreditando que lá na frente, sei lá, através de uma legalização, quem sabe conseguiria voltar para os Estados Unidos de maneira legal? Realmente, eu acho que isso não vai dar muito certo, não, a não ser que realmente o imigrante esteja muito afim de ir embora, e aí, quem sabe, aí joga com a sorte para que lá na frente, um dia, tenha alguma benesse jurídica aqui desse país. Conversando com o advogado, o doutor Luciano Parque, essa semana, né? Ele que é um parceiro nosso lá no programa. Lá, aliás, eu tenho um programa, né, o Benevaz, para quem não me conhece, eu sou jornalista, apresento um programa de rádio voltado para a comunidade brasileira que mora aqui nos Estados Unidos, e todas as terças ele participa com a gente. Essa semana, inclusive, tem vídeo nosso aqui no YouTube falando a respeito, né? Dizendo bem claramente, olha, se a pessoa quiser se autodeportar, ela vai embora. Simplesmente vai, já que é para jogar com a sorte, vai, sabe que vai ser penalizada, não vai conseguir voltar, vamos dizer assim, legalmente, né? Sem a necessidade de fazer algum registro, né? Não teria o menor cabimento. Mas, de todo modo, o governo está apostando nisso. Por quê? Porque eles estão vendo que, por conta dessas prisões aí estarem bem abaixo daquilo que eles estavam imaginando, eles contam também um pouco aí, quem sabe assim, da boa vontade do migrante em se autodeportar. E também aí, com isso, automaticamente reduziria o custo para essas deportações, porque alugar, no caso do Brasil, né, como tem um acordo com o governo americano, cada voo fretado aí é coisa de $1 milhão, né? E a cada quinzena tem um voo saindo dos Estados Unidos com brasileiros deportados. Então, é muito dispendioso, né, o custo da deportação. Então, também tem essa questão aí, porque é o contribuinte que está pagando, no final das contas, todo esse custo, então não é nada barato. Então, agora o governo, gastando com campanhas publicitárias, mudando aí, né, a diretoria, a direção do ICE, agora com Todd Lyons, quem sabe aí trazendo o inferno para Boston, ele que conhece bem aqui a região, né, talvez tenha um dedo direto aí do Tom Homan, não sabemos ainda, mas é possível que tenha essa guerra política aí nesse bastidor efervescente, envolvendo inclusive a prefeita de Boston, Michelle Wu, que disse recentemente que Boston é um lugar que acolhe os bons imigrantes, é um lugar para todos. Se você está aqui, você merece estar aqui, independentemente do seu status, a pessoa merece ficar nesse país
independentemente da cor da sua pele ou do seu passaporte. Palavras da prefeita de Boston, né? E aí agora também o governo lançando esse aplicativo, ou seja, está investindo pesado porque eles precisam desse resultado logo no seu primeiro ano de mandato. Porque se passar um ano aí de Donald Trump e as deportações não acontecerem da maneira como eles esperavam, imagina eles no primeiro ano deportarem menos do que o seu antecessor Joe Biden, que foi considerado aí o pior presidente, pelo menos aí dos últimos tempos, aquele acusado de abrir a porteira na fronteira. Ficaria muito mal para o Donald Trump politicamente. Então, eles estão tendo que se mexer rapidamente e aí dar uma resposta para o seu eleitorado. Agora, se há preocupação natural daquele imigrante que não tem antecedente criminal, que está aqui nesse país, que a gente já cansou de explicar também, e eu preciso reforçar isso em todos os vídeos, né, porque muita gente cai aqui de paraquedas, o público do Brasil que não entende bem, para quem não sabe, né, eu estou aqui na região de Boston e eu já estou aqui já há mais de 20 anos, sou jornalista, eu não gosto muito de ficar falando, porque fica parecendo meio blasé, você é jornalista daí. Não, jornalista não dá autoridade para nada, mas pelo menos você conhece um pouco da história do país onde você vive, conhece um pouco desses meandros jurídicos, principalmente pelo fato de eu entrevistar muitos advogados ao longo dos últimos 13 anos, foi quando eu comecei a minha carreira aqui na rádio comunitária, mas antes disso eu já tenho um background, né, uma carreira também na editoria esportiva, já sou jornalista há 26 anos, né? É só a título de identificação mesmo, porque às vezes a pessoa pode achar que é mais um blogueirinho qualquer, que está aqui falando qualquer coisa. E sobre esse assunto, né, eu realmente conheço alguma coisa. E muita gente ainda não entende o fato da pessoa estar ilegal nos Estados Unidos. Para muita gente, essas pessoas não têm que ter direito a nada, simplesmente tem que ir embora, invadir o terreno dos outros, o seu direito a não ter direito, e as coisas aqui definitivamente não funcionam assim. Tanto é que existem aí escritórios e mais escritórios de advocacia justamente para poder buscar defesas para esses imigrantes. E pasmem, meu povo, muitos deles conseguem continuar. E pasmem mais ainda, muitos deles conseguem não apenas ficar, mas conseguem se legalizar. É possível, gente, é possível sim. Pode reclamar, pode espernear, pode falar no comentário que é isso, aquilo, outro, pode falar o que você quiser. Mas aqui é complexo realmente, então muitos imigrantes até conseguem se legalizar a partir, olha só, a partir de uma prisão. Dependendo do caso, dependendo do histórico desse imigrante, se ele tem bom comportamento, se está aqui já há mais de 10 anos, se tem filhos, se paga impostos. Sabe por que isso acontece? Porque não é o governo que decide isso. O governo tem muita vontade, tem muito poder, mas não tem todo o poder, né? Não tem todo o poder. Quem decide isso, no final das contas, é um juiz de imigração. Então, existe a interpretação da lei e não somente a aplicação dela, né? Mas um dia, você que é do Brasil vai entender isso. Agora, você que está aqui, né? Acho que não precisa eu ter que explicar muito, né? Porque você já está acostumado, obviamente, e principalmente aquele que já me acompanha também há muito tempo, sabe do que eu estou falando, né? Eu só estou dizendo isso porque é uma preocupação de quem não tem antecedente criminal, claro, né? Por conta de tudo que está acontecendo, o medo de, às vezes, até ir no mercado, de repente se deparar com um agente do ICE, ser abordado, não ter um documento, é um medo natural. Agora, imagina para quem já tem um histórico, um antecedente criminal. E mais do que isso, pessoas que estavam cometendo crime nos Estados Unidos e sem documentos, minha gente. Aí a situação complica. Vocês viram o caso que aconteceu aqui em Framingham recentemente, de 4 brasileiros que foram presos por contrabandear remédios do Brasil. Camarada, ele simplesmente se passava por farmacêutico, às vezes até era farmacêutico no Brasil, mas não tinha licença aqui para operar, e aí ele alugou um apartamento aqui na cidade e fez desse apartamento um consultório médico. E ali ele vendia todo tipo de medicamento, aplicava injeção em pacientes, enfim, era um outro patamar, um outro nível de venda de medicamentos. Para quem vive nos Estados Unidos e frequenta a comunidade brasileira, sabe que isso é um tanto quanto comum, essa venda, todo mundo sabe da venda que acontece aí por debaixo dos panos, né? Mas sempre tinha a história do antibióticozinho ali, tinha um anti-inflamatório aqui, né? Pois é, nesse caso não. Nesse caso realmente era uma venda pesada. E a procuradora do Estado, a Leah Foley, mergulhou de cabeça, investigou esses 4 brasileiros, e aí foi constatado que realmente eles estavam contrabandeando já esses remédios há algum tempo, e aí teriam movimentado milhares e milhares de dólares. Então, a situação para esses brasileiros realmente agora ficou muito complicada, por conta dessa distribuição ilegal de remédios prescritos.
eles podem pegar até 20 anos de cadeia, uma vida inteira de liberdade supervisionada e multa que pode chegar até $1 milhão. Então, realmente ficou muito complicada a situação deles, eles estão presos, já tiveram até corte essa semana, a gente vai continuar acompanhando, inclusive, essa história também, esse caso, por isso que é importante você seguir a gente lá no Instagram também, no @canal do Benevides, aqui no YouTube, não deixar de fazer a sua inscrição, né? Mas eles têm até alguma chance de atenuar isso, né? Porque, olha, a investigação ela é muito aprofundada, vai ser difícil eles escaparem de uma punição, porque eles têm o direito até de se declarar inocentes, mas o apartamento foi estourado, os remédios estavam lá, tem foto, tem vídeo, olha, uma coleta extensa de provas, então talvez o caminho pela confissão de culpa pode ser que isso atenue a pena desses brasileiros. E aí também tem o papel de cada um, porque o Douglas Reis, né, que é vamos dizer assim, o chefe, né, do esquema, ele que era responsável por contratou outros 3 brasileiros, né, talvez esses outros 3 brasileiros consigam penas menores, não sei ainda. Mas existe uma outra alternativa. Pelo fato dos 4 estarem sem documentos nos Estados Unidos, existem casos em que a imigração pede a custódia deles e aí processa a deportação. E talvez, nesse caso aí, né, realmente, caso fique constatado e venha uma condenação, talvez a deportação para esses brasileiros soe até como uma espécie de prêmio, né? Porque imagina você ficar preso aqui até 20 anos, ou que seja 10 anos, que seja 5 anos, você tem que pagar multa de mais $1 milhão, etc., né? Talvez a deportação seja uma saída para esses brasileiros, e aí também tem outra questão aí que vai suscitar debate, né? Como pode, comete crime aqui, aí depois é deportado. Eu sou favorável sempre da pessoa que é condenada no país cumprir a pena naquele país. Está constatado ali tudo cristalino de que realmente a pessoa cometeu crime, primeiro paga o crime aonde o crime foi cometido e só então vem a deportação. Mas existem aí questiúnculas jurídicas que podem até livrar esses brasileiros da cadeia aqui nos Estados Unidos, aí em troca, quem sabe, de uma deportação sumária. Então a gente vai acompanhar também essa história, muita coisa acontecendo nos Estados Unidos em relação à imigração, e é por isso que eu reforço para que você siga a gente lá no Instagram, no @canal do Benevides, deixe o seu like aqui nesse vídeo, comente e, claro, não deixe de fazer a sua inscrição. Se inscreva aqui no canal do Benevides, a gente se vê por aí.